Então vamos lá, vou pedir para vocês que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, mesmo a gente fazendo correção dessa forma, mas eu preciso que vocês prestem atenção nesse conteúdo, porque ele é um conteúdo muito importante para o aprendizado de vocês. Então nós temos aqui, leia este texto publicado na seção de meteorologia de um jornal, em seguida grife com os traços as formas verbais e com dois traços as expressões adverbiais de tempo e lugar. Então aqui, por que foi pedida essa atividade aqui para vocês? Para a gente perceber se vocês conseguem diferenciar as formas verbais, que está pedindo aqui, das expressões adverbiais, principalmente de tempo e lugar. Então a gente precisa observar, eu quero que vocês corrijam isso aqui de forma clara, né? Para ver se vocês conseguem identificar. Então, aqui em grande parte do sul do Brasil, por exemplo, é o que? Com dois traços, são expressões adverbiais de tempo, nesse caso aqui de lugar. Ocorreram a partir da tarde, ocorrem a partir da tarde. Ocorre é uma expressão verbal, uma forma verbal, né? Mas a partir da tarde já é um advérbio de tempo. Então, são coisas que a gente precisava descobrir antes de entrar no conteúdo. Aí vem. Nós vamos pedir, aqui pede para vocês separarem. Tem quais são as expressões adverbiais de tempo encontradas e quais são as expressões adverbiais de lugar encontradas. Então aí vocês vão reescrever aqui para nós. Aí vem, em quais frases, depois da forma verbal, há uma palavra que qualifica o sujeito, isto é, um adjetivo. Sublinhe o adjetivo e marque um X diante da frase. Então, em quais frases, depois de uma forma verbal, há uma palavra que qualifica o sujeito, isto é, um adjetivo. Então, aqui o que nós temos? A estação permanece chuvosa. Então, está pedindo para eu encontrar o adjetivo, ou seja, essa palavra que ainda está lá dentro da frase, mas ela está falando a respeito do sujeito. Então, a estação aqui é sujeito. E a palavra que qualifica o sujeito é chuvosa, ok? Chuvosa. Depois, a tempestade ocorreu às 17 horas, aqui eu não tenho. Os meninos perderam o guarda-chuva, também não. O tempo continua instável, então, tempo continua instável. O tempo é o sujeito, ok? O tempo é o sujeito. As chuvas são isoladas. Então, chuvas é o sujeito. Isoladas é o que está dando característica para chuvas. Então, é o adjetivo. Aí nós temos, na sequência, a explicação. A gente ainda tem mais uma questão aqui, que é a 4. Entre as frases do exercício anterior, que não apresentam adjetivo, né? Aí nós temos a pergunta, transcreva aquela em que a forma verbal precisa de quê? De um complemento para ter sentido. Os meninos perderam o guarda-chuva. Né? Os meninos perderam o guarda-chuva. Agora, o que tem sentido completo, isto é, não precisa de complemento. A tempestade ocorreu às 17 horas. Então, são questões simples que a gente consegue observar. Aí a gente, aqui nessas duas atividades, a gente já passa para a explicação da transitividade verbal, que nós vimos lá na aula passada, vimos alguns vídeos. Agora nós vamos para as atividades. Então, primeira coisa, classifique as formas verbais destacadas a seguir, considerando a sua função. Então, aqui eu tenho que saber se eu tenho um verbo, vamos colocar as siglas, verbo de ligação. Se eu tenho um verbo intransitivo, ok? Intransitivo. Se eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é que eu tenho, é a classificação que eu vou fazer aqui. Então, aquele homem anda preocupado. Nesse caso aqui, anda é um verbo de ligação. Aquele homem anda depressa. Aí, ele é um verbo intransitivo, ok? Minha namorada continua aborrecida. Verbo de ligação.
Minha namorada continua sua tarefa, verbo transitivo direto. Então, aí eu preciso observar algumas coisas. O que mudou dessa oração para essa? O que mudou dessa para essa? Porque é o mesmo verbo. O que mudou, gente? O complemento. Então, ó, aquele homem anda preocupado. Preocupado está falando o quê? Do homem. Então, aqui está fazendo uma ligação entre o substantivo homem e o adjetivo. Aquele homem anda depressa, ok? Anda depressa. Aquele homem anda de que jeito? Depressa. Então, verbo intransitivo significa que, além de ser um verbo de ligação, ele é um verbo que não precisa de complemento. Minha namorada continua aborrecida. Então, fez a ligação. Minha namorada continua sua tarefa. Minha namorada continua o quê? Sua tarefa. Então, esse sua aqui, esse pronome aqui, já mostra para nós. O pronome, simplesmente, esse pronome sua aqui, muda toda a conversa, toda a situação. Esse sua aqui muda toda a conversa, ó. Simplesmente esse pronome possessivo. Então, eu tenho que prestar muita atenção no complemento do meu verbo. Clarice está feliz, verbo de ligação. Clarice está em casa. O que mudou? O complemento, ó, verbo intransitivo. O homem da pasta preta ficou emocionado, verbo de ligação. O homem da pasta preta ficou em São Paulo. Então, ó, mudou o complemento. Então, aonde eu tenho que ter atenção? No complemento que eu estou dando para esse verbo. Aí eu tenho, analise os períodos a seguir e faça o que se pede. Grife os complementos verbais, né, que são objeto direto e objeto indireto, e classifique os verbos em transitivo direto ou transitivo indireto, conforme o caso. Então, aqui, se eu faço uma coisa, eu já faço outra. Isso aqui eu tenho que prestar bastante atenção. Deixa eu só subir a tela mais um pouquinho. Ó. Então, o que fala? Grife os complementos verbais. Grife os complementos verbais, que pode ser um objeto direto ou pode ser um objeto direto. Depois, eu vou classificar o verbo transitivo em transitivo direto ou transitivo direto. Então, se eu tenho o objeto direto, eu vou ter o verbo transitivo direto. Se eu tenho o objeto direto, eu vou ter o verbo transitivo indireto. Então, aí eu vou voltar naquela análise que nós fizemos lá nas nossas atividades. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui para eu retirar as dúvidas, viu? Comprou um computador novo. Então, o verbo eu já sei que é comprou. Um computador novo, né? Esse complemento que eu tenho aqui, o que ele tem no início dele, né? Ele tem um artigo. Quem compra, compra o quê? Um computador. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo. E o complemento desse verbo transitivo é um objeto direto. Então, portanto, ele é classificado como transitivo direto. Por que aqui eu tenho um objeto direto? Porque no seu complemento eu usei um artigo para iniciar ele. E se eu tivesse um pronome, também seria transitivo direto, ok? E se eu tivesse uma conjunção, também seria transitivo direto, porque no próximo caso nós vamos ver quando ele vai ser indireto. As crianças precisam de atenção. As crianças precisam de quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa ou precisa de alguém. Então aqui mudou. O que iniciou aqui o complemento do verbo, o de? O de é o quê? Uma preposição. Então, quando eu tenho o verbo que pede um complemento e no seu complemento se inicia com uma preposição, eu tenho verbo transitivo indireto. Os funcionários aceitaram o acordo. O acordo é o complemento do verbo. O é o artigo definido. Então, é verbo transitivo direto. A chuva forte derrubou muitas árvores antigas. Muitas é um pronome, né? Pronome indefinido também. Então, se é um pronome, é um verbo transitivo direto. A prefeitura necessita de mais funcionários.
Então, a prefeitura necessita de quê? Quem necessita de alguma coisa ou de alguém. Nesse caso aqui, de mais funcionários. Então, aqui eu tenho uma preposição. Começou com preposição, é verbo transitivo indireto, ok? Verbo transitivo indireto. Não acredito em milagres. Ó, mudou, mas é preposição. Em é preposição. Então, verbo transitivo indireto. Neste final de semana, assista a um bom filme. Então, aqui eu tenho 2 artigos. Ó, aliás, eu tenho a, que é uma preposição, e tenho um, que é um artigo. Então, nesse caso aqui, o a funciona como uma preposição. E foi o a que iniciou o complemento. Então, é verbo transitivo indireto. Continuando. Os verbos das frases a seguir são transitivos diretos e indiretos. Transcreva o que se pede da oração, né? Então, aqui a gente já vai fazer diferente. Nós vamos escrever. Recebi muitos elogios do professor. Então, qual que é o objeto direto aqui? Recebi o quê? Muitos elogios. Então, muitos elogios que é? Então, eu tenho que prestar atenção no verbo. Agradeci à professora os elogios. Agradeci o quê? Os elogios. Então, ele que é o objeto direto. Ela deu o dinheiro a um necessitado. Então, o objeto direto, o que é? Ela deu o quê? O dinheiro, certo? Porque eu tenho que prestar atenção no verbo. Agradeci, recebi, deu. Emprestei meu livro para um colega. Então, emprestei o quê? Meu livro. Meu livro é o quê? Objeto direto. Peguei a conta ao banco. Paguei a conta ao banco. Paguei o quê? A conta. Ok? Aí eu preciso encontrar o objeto indireto. Isso significa que esses verbos são o quê? Verbos transitivos direto e indireto. Que isso eu posso perceber que isso acontece também. Recebi muitos elogios. Então, muitos elogios é o objeto direto e do professor é o objeto indireto. Recebi muitos elogios de quem? Do professor. Agradeci à professora os elogios. Agradeci o quê? Os elogios. A quem? À professora. Ele deu o dinheiro a um necessitado. Deu o dinheiro, né? É o objeto direto. A quem? A um necessitado. Percebe que aqui eu tenho, ó, preposição, preposição, preposição. Emprestei meu livro para um colega. Então, meu livro, objeto direto. Para um colega é o quê? Um objeto indireto. Para preposição. Paguei a conta ao banco. Então, aqui eu tenho objeto indireto ao banco, porque começou também com uma preposição. Continuando. Nos períodos a seguir, há adjuntos adverbiais que não podem ser confundidos com os complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto. Sublinhe os adjuntos adverbiais e classifique os verbos em intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. Então, vamos lá. Ele brincou no pátio. Ele brincou. Brincou onde? No pátio. Então, o que nós temos aqui? Verbo intransitivo. Ele brincou já fala o seu sentido completo. Você encontrou o seu amigo no estádio? Verbo transitivo, né? Você encontrou quem? O seu amigo. Verbo transitivo direto. Almocei no shopping, né? Almocei no shopping, verbo intransitivo. Gritei muito durante o jogo, verbo intransitivo. Pedro brincou desde ontem com os avós, verbo intransitivo. Comprei o ingresso na internet, verbo transitivo direto.